Olá, mais uma vez estamos aqui para refletir com você sobre a Palavra de Deus todos os dias. É muito bom isso, é muito bom para a gente que é padre, é muito bom para os leigos que têm um trabalho específico dentro da igreja, dentro da sua paróquia, dentro da sua arquidiocese ou diocese. É sempre muito bom porque a gente parte de um princípio, que é, lógico, da Palavra de Deus, e esse princípio da Palavra de Deus tenta nortear um pouco a nossa vida, ou nosso dia, ou à noite, quando vamos fazer a partir do programa uma reflexão, uma avaliação daquilo que a gente viveu, como que a gente viveu bem, se viveu ou não, e a Palavra ela nos ajuda a isso, a ter essa percepção. Então, quando você ouve a Palavra de Deus e ela te ajuda a discernir ou sobre o dia que passou, ou te dar um impulso para o dia que começa, logicamente o seu dia ou que se segue vai ser muito melhor, ou aquele dia que você viver também será muito bom. Não porque Deus te quer nas mil maravilhas, não nesse sentido, mas porque Deus faz com que você seja consciente das coisas que vão, ao longo do dia, acontecer com você. E aí entra a questão da graça, não é? Outro dia nós falávamos aqui que a graça de Deus, a misericórdia, melhor dizendo, é justamente esse encontro da limitação humana com a graça de Deus. Por que isso é importante? Porque a gente percebe que a limitação não é o fim e que o pecado ou que o erro não é o fim. Não é o fim da minha vida nem da sua vida. O que isso tem que nos fazer perceber é que toda essa nossa limitação, ela, na graça de Deus, ela encontra o seu esvaziamento. Por quê? Aquilo que é limitação deixa de existir. E aquilo que é graça passa a entender um pouco melhor. Entender melhor por quê? Porque a força de Deus é a base daquilo que nós estamos vivendo. Sem essa força e essa graça de Deus, nós não conseguimos construir aquilo que é próprio da nossa vida. Então entenda bem, o meu pecado, ele morre diante da graça de Deus. Ele não existe na graça de Deus. É por isso que a parábola de hoje nós falamos sobre a questão do fermento. Sabe aquele fermento que a mulher coloca na comida? Na farinha, para que aquela farinha se transforme em um produto melhor, ou seja, o bolo, que a partir de todo esse processo, que nem sempre a gente consegue entender melhor, ele passa a ter sabor. O fermento muda. E aí, uma das coisas que a gente tem que, a partir da parábola, perceber, e isso deve nos ajudar sempre, é a maneira como eu coloco as coisas. Por exemplo, na vida de uma pessoa, isso pode salvar ou fazer a pessoa se perder. E é isso que nós chamamos de fermento. Fermento é justamente esse encontro daquilo que eu semeio e coloco na vida da outra pessoa, que vai fazer com que, no caso da farinha e da água e do fermento, se torne um belíssimo bolo, saboroso ao paladar de tantos, ou pode ser uma coisa negativa, um bolo solado que ninguém quer, que ninguém gosta, ou que ninguém come. E é por isso que a parábola de hoje ela tem esse universo tão bonito e tão diferente, não é? Às vezes nós achamos que as coisas do cotidiano, elas precisam ter grandes acontecimentos para serem verdadeiras, para serem reais, para serem importantes. Às vezes, quando termina o dia, a gente quer encontrar, quando a gente faz uma avaliação, é sempre bom fazer isso, viu? É uma dica, um conselho que eu dou. Dá uma avaliada no dia, quando você for dormir, quando você for deitar, principalmente no momento da sua oração pessoal. Às vezes a gente faz esse processo e encontra assim, puxa vida, eu não fiz nada de mais hoje. Não aconteceu nada de relevante na minha vida, que eu possa dizer, olha, isso foi muito bom. Mas não é isso que você tem que ver, o que é relevante. Porque a espiritualidade, esse encontro com Deus, se dá nas coisas mais simples do nosso dia. Então, alguma coisa muito pequena, singular que tenha acontecido, que talvez tenha passado despercebida por você naquele momento, ali está o grande momento da sua evangelização pessoal. Ou o que você transformou aquele momento na vida de uma outra pessoa. Ou melhor, dizendo, o que aquilo transformou ou foi importante para outra pessoa e para você também. Então é importante a gente ver, olha, na simplicidade das coisas. O exemplo tão bonito de Jesus, né? A mulher que pega o fermento, a farinha, a água, mistura tudo isso e dá aquilo que normalmente nós já conhecemos. Por isso hoje, nesta parábola, vamos refletir. Hoje estamos num dia tão especial, não é? A Quinta-feira Santa.
que exige ou pede de nós justamente essa compreensão da Eucaristia como esse fermento na nossa vida. Aquilo que dá um diferencial, aquilo que cresce o coração, que cresce a consciência de ser de fato filho e filha de Deus. Aquilo que nos alimenta de uma maneira extraordinária. Principalmente quando nós celebramos o lava-pés. Olha que bonito isso, a dimensão do serviço, né? Você sabia que o lava-pés, o fato de lavar os pés de alguém, essa era uma atitude do escravo. Era o escravo que lavava os pés. Por isso que Pedro, quando vê Jesus querendo lavar os seus pés, Pedro não admite isso. Porque Jesus não era escravo, esta era uma das piores funções que se tinha naquele tempo. E Pedro não admite, por isso nega, não, você não vai fazer isso. Eu não acredito nesse Deus ou nesse Jesus que vem lavar os meus pés. Eu queria um Jesus triunfante, maior, grandioso, que viesse com seus exércitos. E ele veio para lavar os meus pés. E essa dimensão do fermento da parábola tem muito a ver com tudo isso. Às vezes o que cresce na nossa vida é um orgulho, não é? Diante das coisas, das pessoas. Um orgulho tão bobo que não nos leva a lugar nenhum. E nem muda a nossa vida. Só nos torna insuportáveis em relação aos outros. E as pessoas não querem nem se achegar de nós. Por isso vamos pensar sobre isso. Há fermentos que não ajudam. E Jesus, uma vez, na barca, alertou aos discípulos: cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, melhor dizendo. Cuidado, porque é um fermento que não leva à vida. É um fermento que só destrói, que só traz inimizade, que só traz incompreensão. E aí a gente vê que, quando Jesus apresenta isso, não é para crucificar a cada um de nós com as nossas misérias, não é para isso. Quando Jesus apresenta tudo isso, neste caso, esta parábola do fermento, é para dar a cada um de nós a certeza daquilo que nós podemos fazer, a capacidade que nós temos diante das coisas, nada mais do que isso. E às vezes, como a gente se perde nas pequenas coisas. Por isso, vale a pena a gente pensar nessa dimensão hoje, né? Aproveite isso hoje, né? Nessa quinta-feira santa, né? É viver plenamente esse mistério tão bonito. Jesus que cinge a cintura, vai lavar os pés para mostrar, olha, aquele que me segue tem que estar a serviço. E será que a gente já chegou a essa compreensão? Você já chegou a essa compreensão? Sem o serviço você não chega ao céu de maneira alguma. Por isso vale a pena a gente tomar isso como não como uma reflexão simples, mas como um propósito de vida mesmo, né? Eu preciso me encontrar nessa dimensão do serviço e entender que isto é base para aquilo que for mais importante e que eu queira viver da maneira mais importante na minha vida. É por isso, e neste sentido, que eu peço a Deus que te abençoe. Derrame sobre você todas as graças das quais ou de que você necessita. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.